delongas, eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Mateus, o Evangelho segundo Mateus, capítulo 15. Mateus capítulo 15, os versos 21 a 28. Mateus capítulo 15, versos 21 a 28. Esse mês nós estamos falando Deus e eu na oração. Os irmãos podem perceber o nosso tema, né? Está aí em alguns adesivos aí espalhados pela igreja, no púlpito, aqui atrás. Deus e eu na oração. Então nós temos falado da importância da oração na vida do crente, da importância da oração na vida do servo do Senhor. Assim, algo que muitas vezes passa despercebido, ou que a gente não dá tanta importância, coloca um pouco de lado, mas nós precisamos melhorar, todos nós precisamos sempre melhorar a nossa vida de oração. Hoje eu gostaria que nós estivéssemos falando então sobre o poder de uma oração genuína. Deus e eu, a resposta de uma oração. Convido então os irmãos a lerem Mateus capítulo 15. Eu estarei fazendo a leitura dos versos 21 a 28. Peço que os irmãos estejam então acompanhando a leitura de forma silenciosa. A mulher cananeia. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra, e os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: Despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado senão a ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: Sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: Ó mulher, grande é a tua fé. Faça-se contigo como queres. E desde aquele momento a sua filha ficou sã. Abaixe sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Pai eterno, Deus de graça e misericórdia, continua falando conosco, ó Pai. Usa-nos, ó Deus. A tua palavra que por si só ela já fala aos nossos corações, ó Deus. E nós te pedimos nesse momento que pela iluminação do Teu Espírito Santo, possamos, ó Pai, desfrutar daquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Amados, esse texto, então, ele retrata uma história de uma mulher que agiu com fé. Com fé diante de Jesus, mesmo quando as circunstâncias diziam o contrário. Mesmo quando parecia que ela não era ouvida por Jesus. Mesmo que alguns a aconselhassem a desistir de sua súplica ou da sua petição, aquela mulher, ela se manteve ali, insistente. Se manteve perseverante. Como eu falei no começo, nós temos refletido nesses dias sobre a oração. Sobre a importância da oração, a importância de nós praticarmos a oração, a importância de nós sabermos orar da forma certa, a importância e a necessidade que nós temos de nos apresentar diante dele, reconhecendo primeiramente quem nós somos, as nossas debilidades, e acima de tudo reconhecendo quem ele é, tendo fé que as nossas súplicas serão atendidas. O texto, então, que nós acabamos de ler, irmãos, nas Escrituras Sagradas, ele nos retrata. Nós podemos achar esse texto também lá em Marcos, capítulo 7. E no final de Marcos, capítulo 7, se eu não me engano, ali dos versos 21 para frente, do verso 12 para frente, diz que quando aquela mulher chega em casa, ela encontra a sua filha deitada, sã, curada.
As Escrituras Sagradas, então, elas nos dizem que aquela mulher cananeia, que não tem o seu nome revelado, né, na Bíblia, lá em Marcos diz que era a mulher sírio-fenícia, né? Não tem também o seu nome revelado na Bíblia. Ela, ao ver os discípulos passando ali com Jesus por sua região, ela clama pela cura da sua filha, que segundo ela encontrava-se endemoniada. Pelo que nós podemos ver então no texto, aquela mulher ela já tinha um tempo, né, passando por essa debilidade, essa enfermidade ali da sua filha, esse transtorno, sua filha se encontrava ali endemoniada. Também nós podemos ver aqui no texto que ela já andava ali atrás de Jesus há um certo tempo, né? A ponto dos discípulos chegarem para Jesus e falarem assim: ó, Jesus, despede essa mulher. Eu penso que Pedro, talvez um dos mais ali, o mais turrão, né? O mais cabeça dura ali, talvez tenha chegado para Jesus: não, Jesus, manda essa mulher embora, pelo amor de Deus. Que a gente não aguenta mais ela gritando aqui: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, me socorre. Aquela região de Tiro e Sidom ali na Fenícia, a semelhança da região de Samaria, a gente já leu isso e já ouviu sobre isso aqui na igreja. Os judeus eles não se davam com o povo daquela região também. E Jesus, por obra obviamente divina, ele resolve passar ali por aquela região. Muitas vezes nos lugares que a gente não quer ir, onde a gente não quer levar a palavra, é onde o Senhor diz: olha, vai lá. Jesus então passando por aquela cidade de Tiro, onde Jezabel, a gente vai poder ver isso lá no Velho Testamento, a rainha pagã do Antigo Testamento, os judeus então consideravam aqueles habitantes como cães impuros. Daí a gente percebe então quando Jesus fala assim: então eu devo tirar da boca dos filhinhos para dar aos cachorrinhos? Os judeus tratavam justamente por isso, aquele povo daquela região. Um povo de uma região pagã, idólatra, não era à toa que os judeus não gostavam deles. Um povo que tinha os seus cultos, né, as suas cerimônias ali regadas a orgias sexuais e até a sacrifícios de crianças, sacrifício de bebê. Então era um povo completamente perverso, um povo completamente idólatra, um povo pagão, que não acreditava no Deus de Israel, o verdadeiro Deus Yahvé. Mas aquela mulher ouviu falar sobre esse Jesus que passava por ali. Quando nós temos um verdadeiro encontro com Jesus, é assim, irmãos. Aquele encontro ele é impactante, aquele encontro ele é profundo, e aquele encontro ele nos causa algo tão profundo que nós nunca mais voltaremos a ser como éramos antes. Aquela mulher provavelmente ouviu falar de Jesus, acreditou então que nele ela encontraria a resposta de que ela precisava, e ela foi atrás. Ela foi atrás de Jesus, confiando que ele teria a solução para a sua prece, a solução para o seu pedido. Irmãos, quantas vezes nós desistimos na nossa primeira dificuldade, né? Quantas vezes nós nos desmotivamos nos primeiros entreveros que a vida nos prega? Quantas vezes nós não temos atitude para agir? E muitas vezes nós procuramos outras alternativas. Você já ouviu alguém falando assim: agora só me resta orar? Eu te digo, só te resta tudo então. Só te resta orar, que é colocar diante de Jesus, diante de Deus, a sua prece, a sua petição, o seu problema, a sua angústia, a sua ansiedade. Se só te resta orar, te resta muita coisa, meu querido. As suas orações estão sendo atendidas? Como elas estão sendo atendidas? Se é que elas estão sendo atendidas. Muitas vezes nós estamos como essa mulher cananeia. A gente tem gritado e parece que Jesus não está nos escutando, não é verdade? Quem aqui nunca passou por isso?
Aquela mulher, ela gritava: Jesus, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu gostaria de destacar então, irmãos, aqui alguns pontos, para que nós tirássemos algumas lições para as nossas vidas. Eu e Deus tendo uma resposta à minha oração. Eu penso que a primeira coisa que nós precisamos fazer é reconhecer quem é Jesus. No verso 22 nós podemos identificar que essa mulher, que não tem seu nome mencionado, como eu falei, ela sabia quem e com quem ela estava falando. Verso 22 diz que: e eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Aquela mulher, como eu falei anteriormente, ela havia sido criada, educada numa cultura pagã, numa cultura idólatra, totalmente controversa à doutrina dos judeus, ou à doutrina do verdadeiro Deus Yahvé, mas ela reconheceu quem era Jesus. Ela esteve ali no momento certo, na hora certa, e ela foi ao encontro de Jesus. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Era uma exclamação, uma expressão reconhecida, ou de reconhecimento da ascendência de quem era Jesus. Aquela mulher que o seu povo não reconhecia que Jesus era o Messias, o prometido, lá no Velho Testamento, aquela mulher diz: olha, filho de Davi. Como a gente pode ver lá no Velho Testamento, diz que o Messias viria da descendência de Davi. Aquela mulher, então, ela reconhece a ascendência de Jesus, na esperança que ele fosse como ele era realmente o Messias. E aquela mulher: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tratar Jesus como um descendente de Davi, um legítimo herdeiro ao trono de Israel. Era então conhecer de fato quem era Jesus. Hoje pela manhã, no estudo aqui, o diácono Heloísio falava, da questão do conhecer. O conhecer para os judeus, irmãos, ele é muito mais profundo do que o conhecer nosso, principalmente o brasileiro, Eu lembro que quando meus filhos eram menores, eu cumprimentava alguém no supermercado e eles falavam: quem é, pai? Aí eu falava assim: não sei, mas eu conheço. Como é que eu não sei o nome daquela pessoa e conheço? Quantas pessoas você tem aí nas suas redes sociais, no seu Instagram, no seu Facebook, nas mais diversas redes, e você tem lá como pessoas ali que você segue, que te seguem, mas que você não tem intimidade nenhuma. Para o judeu, não. Para o judeu era muito mais profundo. O conhecer, ele estava intrinsecamente ligado com a intimidade. Quando Jó, lá no capítulo 42, diz: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Para o judeu, conhecer a intimidade é relacionado ali com... É como o esposo conhece a intimidade da esposa, a esposa conhece a intimidade do marido. É conhecer intimamente. Você conhece realmente a Jesus? Você reconhece quem é Jesus? Aquela mulher tinha tudo para não reconhecer quem era Jesus, mas ela ouviu falar sobre esse Jesus, esse Messias prometido que curava, e ela o perseguia ali clamando: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Meus amados, nós precisamos conhecer mais quem é Jesus. Precisamos depositar nele as nossas dores, as nossas angústias, as nossas tristezas, confiando que ele é o Filho do Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas e capaz de responder às nossas orações. Eu gosto muito de um texto lá, está lá em Filipenses capítulo 2, versos 5 a 11, que fala do exemplo de Cristo. Eu vou ler aqui apenas os 6 e os 7. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo,
tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Olha aqui quem é Jesus. Não subsistindo o ser igual a Deus. Nós entendemos que Jesus é Deus, mas esse Deus, Ele se fez carne. Esse Deus habitou entre nós. Esse Deus esteve caminhando aqui por essa terra impura. Ele não julgou o ser igual a Deus, mas Ele se humilhou. Nesse texto de Filipenses capítulo 2, versos 5 a 11, se você for mais à frente vai dizer, mas Ele se humilhou até a morte e morte de cruz. E a morte de cruz, na época, era a morte mais humilhante que se podia ter. Era a morte reservada aos principais ou os piores bandidos da época. Jesus, Ele se humilhou. É esse Jesus que nós precisamos conhecer, irmãos. Ele andou entre nós, disposto a trazer cura. Ele andou entre nós, disposto a trazer salvação. E Ele deu a sua vida na cruz por nós, para nos salvar. Segundo lugar, algo que nós precisamos identificar é a adoração dessa mulher. A adoração que está intimamente ligado com o primeiro ponto, que é de conhecer a Jesus. Nós só podemos adorá-lo como convém se nós realmente o conhecermos. Quando ela reconhece o senhorio de Cristo, quem Ele é, essa mulher então faz uma linda declaração. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, Rei, tem misericórdia de mim. Jesus, Messias, tem misericórdia de mim. Essa mulher, ela adora com humildade. Essa mulher, ela é serva. Ela é serva desse Deus verdadeiro. João capítulo 1, verso 1 diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Em Gênesis diz que esse mesmo Verbo que habitou entre nós estava lá em toda a criação. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Irmãos, é maravilhoso demais nós pensarmos que Jesus fez e faz parte de todos os momentos da humanidade. Não tem um momento da sua vida que Jesus não estivesse presente. Aí você pode virar para mim e falar assim, mas Marcos, naquele momento que eu estava cometendo aquele pecado, Jesus estava lá? Estava. Se envergonhe. Naquele momento que eu estava tão distante, Jesus estava lá? Estava. Naquele momento que eu gritava, clamava, que eu chorava por Jesus e nada acontecia, Jesus estava lá? Estava. Em todos os momentos da humanidade, em todas as ocasiões, desde o Éden até hoje e para sempre. Aquela mulher, obviamente, ao longo da sua vida, então, foi ensinada a adorar outros deuses, outros ídolos, e com certeza ela os adorou. Mas eu acredito que depois daquele encontro tão impactante com Jesus, ela jamais voltou a adorar outro Deus. Meu irmão, não importa como é que foi a tua vida até aqui. Não importa o que te ensinaram na sua infância. Se você realmente teve um encontro com Jesus, é impossível você não continuar o adorando. Tudo em nossas vidas deve ser com o propósito de adorar e engrandecer o nome de Jesus. Muitos por aí dizem conhecer Jesus, mas as suas atitudes evidenciam em suas vidas que eles não conhecem Jesus. E aqui eu te faço mais uma pergunta de autorreflexão. Como é que tem sido a sua vida de adoração a Jesus? Há uns domingos, domingo passado e domingo retrasado, o pastor perguntou aqui a algumas pessoas, né? Como é que está a tua vida de oração? E ele perguntou nominalmente, né? Fulano, como é que está a tua vida de oração? Como é que está a tua vida devocional?
Amados, muitas vezes a gente tem uma dificuldade de reservar um tempo, né, para essa nossa vida devocional, essa nossa vida de adoração, vida de leitura da palavra. E muitas vezes a gente fica horas e horas e horas assistindo uma série, por exemplo. Essa semana, minha última semana de férias, um dia lá, a gente começou a assistir uma série lá, acho que eram umas 5 horas da tarde, eu e a Mônica, a gente acabou 2 horas da manhã. E quando acabou, meu Deus, acabamos a série, já é 2 horas da manhã. Ah, mas eu estou de férias amanhã. Olha o tempo que a gente passou ali à frente. Não estou dizendo que você não deva também se divertir, não deva ter esses momentos. Mas às vezes a gente tem momento para tudo, né? A gente tem momento para assistir série, para assistir filme, para assistir futebol, para jogar futebol, para mexer no celular, para estar nas nossas redes sociais. Precisamos adorar a Ele. Como é que tem sido a sua vida de oração? Como é que tem sido o seu diálogo? O seu diálogo entre você e Deus. Eu e Deus na oração. Hoje pela manhã a gente falou aqui sobre oração de gratidão. Se a gente fosse realmente orar agradecendo a Deus pelo que Ele fez e pelo que Ele tem feito, nós passaríamos horas e horas e horas e horas orando. Mas já reparou que é muito mais fácil você orar pedindo a Deus? Meu Deus, me dá isso, meu Deus, me dá aquilo, meu Deus, socorre, socorro. Precisamos adorar. Aquela mulher, ela foi perseverante. No diálogo dela com Jesus, nós podemos notar a sua perseverança. Na verdade, mesmo antes, quando ela já os acompanhava, ela clamava por Jesus. Mesmo tendo-a ouvido, Jesus não a respondeu. E quando os discípulos então questionam Jesus, a despedir aquela mulher, né, a mandar ela voltar para sua casa, Jesus então diz aí no verso 24, Jesus não respondeu, 25 na verdade, ela o adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. E Jesus diz, olha, eu vim para os de Israel. Jesus provoca aquele momento ali de adoração naquela mulher. Olha, eu vim para os que estava prometido. E ele faz uma analogia aí com a questão dos cães, né? Ele fala assim, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos? Fazendo uma analogia ao que os judeus faziam com aquele povo daquela região, de chamarem eles de cães impuros. E aquela mulher, mesmo assim, ela continua, ela persevera, ela continua, olha, Senhor. Contudo, ela replicou no verso 27, sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Aquela mulher, ela clamava por migalhas. Olha, Senhor, eu sei que o Senhor veio para salvar o povo de Israel, mas olha, Senhor, eu reconheço que Tu és o Messias, o filho de Davi, o prometido do Senhor. Então, Senhor, socorre-me. Eu acho interessante que no verso 25 diz, ela porém veio e o adorou, dizendo, socorre-me. Nós adoramos a Deus também quando nós nos prostramos diante dEle. Quando nós falamos para Ele o quão incapaz nós somos, irmãos. Às vezes a gente acha que a gente é capaz, que a gente pode fazer barganha com Deus, que a gente pode viver uma vida metódica e que se eu cumprir alguns passos, eu vou alcançar a minha vitória, né? Muito tem sido pregado por ela, irmão, busca a vitória, busca a vitória. Eu te digo, irmão, adore ao Senhor reconhecendo também quem você é, socorre-me, reconhecendo que você precisa muito do Senhor. Aquela mulher, mesmo Jesus tendo ali, a princípio, de certa forma, negado a atendê-la, primeiro não respondeu. Depois falou para ela, olha, eu vim para os de Israel.
E aquela mulher continua insistindo, aquela mulher continua sendo perseverante. Em Hebreus capítulo 12, verso 1, o autor de Hebreus diz que nós devemos perseverar apesar das nossas lutas e das nossas dificuldades. Nós devemos correr com perseverança a carreira que nos foi proposta. O que seria isso? Qual foi a carreira que lhe foi proposta, meu irmão? Aquela mulher, se não tivesse se mantido perseverante, com certeza ela não teria acompanhado aquele cortejo, né? Você imagina você correndo atrás de um cortejo e você gritando, Jesus, Jesus! E Jesus não dá a mínima para você, ele continua andando. Aquela mulher se manteve perseverante. Talvez muitos de nós teríamos desistido ali. Olha, eu não vou atrás desse Jesus mais não. Ele não quer me responder. Irmãos, nós temos vivido tempos difíceis. Tempos que muitos têm desistido diante das batalhas, diante dos obstáculos. Muitas pessoas têm perdido a sua fé, a sua perseverança na primeira lombada que a vida lhes impõe. Qual a sua causa urgente? Aquela mulher tinha uma causa urgente. Ela chegou e falou, olha Senhor, socorre, a minha filha encontra-se terrivelmente endemoniada. E eu te pergunto, qual a tua causa urgente? Irmãos, nunca as pessoas perderam tanto sono por causa de problemas. Nunca se teve tantas e tantas pessoas nos consultórios de psicologia e de psiquiatria. Nunca antes as pessoas tomaram tantos antidepressivos, ansiolíticos. Nunca antes. Muitas dessas pessoas pararam de perseverar. Muitas dessas pessoas desistiram de lutar e se entregaram aos problemas. A mulher cananeia foi no lugar certo, na hora exata, e ela entregou a sua aflição aos pés de quem realmente poderia resolver. Eu não estou aqui pregando contra psicologia, contra remédios. Deus deu a sabedoria aos médicos, aos psicólogos para estarem aí, para nos servirem. Mas eu te digo que nada disso é maior do que o que Deus pode fazer na tua vida, do que o que Jesus pode fazer na tua vida. Aquela mulher perseverou. Meu querido, minha querida, não desista de orar, de expor a Deus, a Ele qual a tua aflição, qual a tua ansiedade, qual a sua causa. Fale com Ele. A oração é algo tão maravilhoso que você pode, como diz lá em Mateus 6, você pode entrar no teu quarto, fechar a tua porta e ali em secreto dobrar o teu joelho, ou sentado, ou em pé, ou deitado, e falar com o Criador dos céus e da terra. E às vezes a gente se perturba. A nossa alma anda perturbada, né, como diz o cântico. A nossa alma anda aflita. Há um tempo atrás, pouquíssimo tempo atrás, a gente passou por uma pandemia, algo inimaginável, que a gente jamais poderia pensar que passaria por uma situação de pandemia. E eu vi muita gente desesperada. Eu vi muita gente desesperada, muito crente desesperado, muita igreja fechando as portas. Parece que o Covid só pegava em 3 lugares, né? Era no trabalho, na escola e principalmente na igreja. Então esses 3 lugares tinham que estar fechados. Irmãos, e a gente falou algumas vezes aqui, eu lembro que eu falei uma vez que, olha, o máximo que o Covid pode fazer com a gente é nos matar. O máximo. Aí você pode falar assim, caramba! Mas se você é realmente um eleito do Senhor, você estará na glória com Ele.
O máximo que o problema pode fazer na sua cabeça, se você esquentar a cabeça, é você ficar com o cabelo branco e cair o resto do cabelo, né? Alguns aí. Né, Silas? O máximo que nós podemos conseguir com as nossas angústias, as nossas ansiedades, é mais problema, é mais ansiedade, é mais dificuldade. Tem gente que sofre, né, a síndrome do peru de Natal, né? Que sofre de véspera, né? As coisas nem aconteceram ainda e a pessoa já está aflita, angustiada, ansiosa. Eu costumo falar que todos nós temos esse mal da ansiedade, mas nós precisamos controlá-lo. Nada do que vai acontecer amanhã você pode prever. Você pode achar que prevê, né? Amanhã eu vou acordar às 5 horas da manhã, vou pegar o ônibus, vou pegar meu carro, vou para o trabalho, vou chegar lá no trabalho, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Mas você não sabe o que te espera pelo caminho. Você não sabe como é que vai ser lá no seu trabalho, lá na sua escola, você não sabe. Nada do que vier a acontecer você vai poder mudar. Tem até uma frase, né, que diz aí, o que eu posso fazer, eu faço. O que não está ao meu alcance, eu simplesmente entrego nas mãos de Deus. E a gente vê gente aflito, angustiado, meu Deus do céu, e aquele boleto que está vencendo amanhã? Eu digo que você não deve pagar seus boletos, né? Meu Deus do céu, eu estou sofrendo. Irmãos, nós precisamos ser perseverantes. Aquela mulher, ela teve, para finalizar, ela teve acima de tudo fé. Fé. Hebreus capítulo 11, verso 1 diz que a fé é a certeza de coisas que se esperam, é a convicção de fatos que não se veem. Aquela mulher foi atrás de Jesus porque ela acreditava que ele poderia curar a sua filha. E mesmo diante das dificuldades, intempéries, ela teve fé. Nós podemos ver então no final desse diálogo que Jesus ele reconhece grande fé naquela mulher. Será que Jesus ele poderia hoje virar para nós e falar assim: ó Marcos, grande é a tua fé. Ó Lucas, grande é a tua fé. Olha o Wellington, grande é a tua fé. Será que Jesus falaria isso para nós? Jesus então ele reconhece que aquela mulher, ela tinha uma grande fé. Faça-se contigo como queres. E desde aquele momento a sua filha foi curada. Você tem tido fé diante das dificuldades da sua vida? Diante dos teus problemas? Diante das coisas que lhe são impostas? Como eu falei, será que nós muitas vezes não temos uma fé mística, né? Uma fé em algo que a gente acredita que é sobrenatural, mas a gente não acredita de fato. Ou até mesmo uma fé metódica, que se nós praticarmos determinadas coisas, nós alcançaremos aquilo que nós almejamos. Ou muitas vezes a nossa fé está alicerçada em nós mesmos. Ela não está alicerçada em quem realmente é capaz de resolver. Muitas vezes fé é alicerçada em homens. Um dos 5 solas da reforma, que é o sola fide, né, ou somente a fé, ele é baseado no texto de Romanos, capítulo 1, versículo 17, que diz: visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Isso é muito profundo, irmãos. Quando nós falamos em oração, nós nunca podemos nos esquecer de fé. Você já fez aquela oração, a gente estava brincando aí da oração que você faz na hora de dormir, né? Aquela oração que você deita, eu vou orar, Senhor, aí começa a orar. Lá para as 2, 3 horas da manhã você acorda e fala, em nome de Jesus, amém. Já aconteceu isso com alguém aqui? Comigo já. Várias vezes. A nossa oração ela precisa estar
alicerçada, precisa estar aprofundada, a nossa oração ela precisa estar amparada na fé. Não adianta nada eu vir para a igreja, domingo após domingo, nas reuniões de orações, segunda após segunda, se a minha oração for aqui vazia, sem fé. Lutero leu isso aqui: o justo viverá pela fé. E ele começou a grande revolução, chamada Reforma Protestante. A nossa oração ela não pode ser algo vago. Muitas vezes como um mantra, né, repetido. Nós precisamos, irmãos, melhorar as nossas orações. Nós precisamos buscar essa intimidade com Deus. Recentemente, eu participando da reunião do presbitério, eu vi um irmão nosso lá, um pastor, ele fez uma oração tão simples, irmãos. Mas uma oração que demonstrava intimidade daquele homem para com Deus. Às vezes a gente é formal demais, né, para falar com Deus. Senhor Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Né, e vai falando a genealogia de Abraão aí. Não, oração é algo simples. É algo de alguém que tem intimidade. Quando você se propõe a conversar com um irmão, com um amigo, alguém que você tem intimidade, a conversa flui, né? E aí você passa 5 anos sem ver aquela pessoa. Aí você vê aquela pessoa, dá aquele abraço, fulano, e aí, como é que está a família, isso, e como é que está aquilo. Passa 5 minutos, acabou a conversa. É ou não é verdade? Você perdeu a intimidade com aquela pessoa. Você perdeu aquele laço que unia vocês, que é essa comunhão, é esse estar junto, é caminhar junto. Muitas vezes a nossa oração tem sido de alguém que está muito distante de Jesus, muito distante de Deus. A verdade é essa, irmãos. Parece uma conversa de amigos que não se encontram, há muito tempo. Diferentemente daquele amigo que você convive, né? Que você está o tempo todo junto com ele, está ali, você passa, amanhece, anoitece conversando ali, a conversa flui, vai uma conversa, vai outra e a conversa flui, porque você tem intimidade. Nós precisamos buscar essa intimidade com o nosso Deus. Tendo fé, ouvindo a voz de Deus. Muitas vezes esse silêncio de Jesus, ele nos diz muita coisa. Amados, para aplicar isso, essa reflexão, nós podemos então ver essa linda história de adoração, daquela mulher que confiou, que acreditou, que teve perseverança, que conheceu quem era Jesus e foi atrás. Ele nos atende, Ele nos socorre. Então nós devemos cada vez mais buscar essa intimidade com Ele. Mais uma vez eu te pergunto, como é que está a sua vida de oração? Você tem feito aquela oração lá na hora de dormir? Ou aquela oração rápida na hora do almoço, né? Diz que a oração na hora do almoço tem que ser rápida mesmo, né? Para a comida não esfriar. Como é que tem sido a sua vida de oração? De oração pipoca? Antigamente a gente tinha muito esse costume, né? Fazer uma rodinha aqui na igreja, fazer uma oração pipoca. Cada um faz uma oração de agradecimento. Senhor, eu te agradeço pela vida, eu te agradeço pela roupa, eu te agradeço pela comida. E muitas vezes a nossa oração tem sido assim. Como é que está a sua vida de oração? Você e Deus. Esse momento que nós estamos aqui é importantíssimo, é muito bom. Nós ouvimos a palavra, nós cantamos, louvamos, oramos, mas eu te digo que esse momento, só esse momento não é suficiente. Se você não tiver uma vida de oração lá no seu íntimo, você vai se tornar um crente fraco. Você tem recebido dele aquilo que tem pedido de forma sincera e humilde? Aquela mulher, ela foi humilde. Olha, Senhor, eu reconheço que eu faço parte desse povo aí, perverso, pagão, idólatra, mas olha, Senhor, me socorre. Por último, você tem fé
que Ele pode fazer até mais do que você tem pedido a Ele. A Bíblia nos diz que Ele está pronto a fazer muito mais do que aquilo que nós pedimos, ou pensamos, ou imaginamos. Irmãos, que nós tenhamos uma vida de reconhecimento de quem é Ele. Confiados no poder de uma oração genuína. O que é uma oração genuína? É uma oração que brota do coração de alguém que realmente conhece quem é Jesus. É uma oração com humildade, reconhecendo também quem nós somos. Deus e eu, uma resposta de oração. Confie no Senhor e Ele satisfará os anseios do teu coração. Amém? Que Deus esteja nos abençoando. Eu convido você a baixar sua cabeça nesse momento. Fale com o Senhor. Aquela causa que só você e Ele sabem. Aquela causa que possa te parecer impossível. Aquela causa que aos olhos do mundo também pode parecer impossível. Coloque aos pés daquele que pode realmente responder. Pai querido, Pai amado, nós louvamos e engrandecemos o Teu nome, ó Pai. Ó Deus, nos dá intimidade contigo, ó Deus. Ó Pai, nos faz conhecer mais sobre quem Tu és, ó Pai. Um Deus tão maravilhoso, um Deus capaz de curar com uma só palavra, com um só olhar, com um só gesto. Também ensina-nos, ó Deus, quem nós somos e que nós possamos estar, ó Pai, nos aperfeiçoando a cada dia mais na Tua presença, ó Deus. Ensina-nos a orar, ó Deus. Ensina-nos a te servir, Pai. Derrama do Teu poder sobre nós, Pai querido. Abençoa a Tua igreja aqui reunida, ó Pai. Nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor ouça, ó Deus, as nossas petições. Ouve, ó Deus, o nosso clamor. Mas que o nosso clamor, ó Pai, acima de tudo, engrandeça o Teu nome, Pai. E o nosso clamor, acima de tudo, ó Pai, reconheça que só Tu, ó Deus, só o Senhor é capaz de sarar feridas, só o Senhor é capaz de curar, só o Senhor é capaz de salvar, ó Pai. Tem misericórdia de nós, ó Deus. Abençoa-nos, ó Deus. Dá-nos, ó Pai, uma boa semana na Tua presença, ó Deus, que possamos, nessa semana, ó Pai, colocar em prática, ó Deus, aquilo que nós lemos aqui na Tua palavra, aquilo que o Senhor falou aos nossos corações nessa noite, ó Pai. Dá-nos, ó Pai, uma vida de oração, uma vida devocional, ó Pai, reta, ó Deus, na Tua presença. Abençoa-nos, ó Deus, abençoa aqueles irmãos, os seus que estão desempregados, ó Pai. Abre portas de emprego, ó Pai. Abençoa aqueles irmãos que se encontram enfermos, ó Deus. Tem misericórdia, ó Pai, dessas vidas, ó Pai. Lembramos aqui do pastor Paulo, ali naquele hospital, ó Deus. Sei com o Teu servo ali naquele momento, ó Pai. Tranquilizando aquele coração. Amparando, ó Pai, aquela vida, ó Pai. Abençoa também a sua família, ó Deus, que todos possam estar tranquilos, ó Deus, e em paz, confiados, ó Pai, na Tua soberania. Te pedimos também, ó Deus, que o Senhor abençoe o presbítero Newton, ó Pai. Sei com o Teu servo também nesse momento, ó Pai, de dificuldade, esse momento de recuperação, ó Deus. Abençoa Teu filho, ó Pai. Seja com ele, ó Pai. Nós te pedimos que o Senhor possa estar abençoando os nossos irmãos idosos, ó Pai. Aqueles que têm dificuldade, ó Pai, de estar vindo à Tua casa. Vai de encontro a cada um nesse momento, ó Pai. A dona Josefa, o Mamão,
Chicão, ó Deus, abençoa cada um, ó Pai. Abençoa os demais irmãos que aqui estão, porventura tem alguma causa que a olhos humanos possa parecer difícil ou até mesmo impossível, ó Pai. Mas que o Senhor, pela Tua soberana vontade, possa estar atendendo, ó Pai, a esses anseios desses corações, ó Pai. Como o Senhor fez com a mulher cananeia, ó Pai. Nós confiamos que o Senhor continua sendo o mesmo Deus, o mesmo Jesus, capaz de curar com uma só palavra, ó Pai. Mas que nós tenhamos fé, ó Pai. Nós te agradecemos, ó Pai. Orando, ó Pai, confiados no Teu amor, na Tua bondade e na Tua soberania. Derrama do Teu poder sobre nós, ó Pai. Nós oramos no santo e poderoso nome de Jesus, Teu Filho amado. Amém.